Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, galera. Pessoal, tô passando aqui para a gente fazer a revisão e retomada da unidade 5, tá bom? Aí você vai falar, pô, mas a gente já fez até prova, até atividade avaliativa dessa unidade. Verdade, pessoal, mas nós precisamos retomar, fazer revisão, porque alguns alunos terão que fazer recuperação, né? Então, vamos lá fazer revisão todos juntos. Depois, mais para frente, eu passo uma atividade para todo mundo, tá bom? Bora lá? Bem, a unidade 5 fala da dinâmica da população brasileira e mundial. Que dinâmica é essa? Quando fala dinâmica, nesse caso, quer dizer a quantidade de pessoas que nascem em determinado país, quantidade de pessoas que morrem, tá? Como que é essa dinâmica, né? Elas nascem e já morrem, nascem e vivem bastante. Tem países que tem pessoas que a expectativa de vida é bem maior, outros países a expectativa de vida é menor, né? O tempo que a pessoa vive é menor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre... A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom, pessoal? Bom, no início do ano, trabalhamos o conceito de densidade demográfica, né? Além dos conceitos de natalidade, mortalidade, expectativa de vida e crescimento vegetativo. Também aprendemos a analisar pirâmides etárias de diferentes economias, países subdesenvolvidos, emergentes e desenvolvidos. Além disso, pessoal, não está nesse slide, mas nós também aprendemos sobre transição demográfica. Nós vamos ver para frente. E nós vamos fazer agora a revisão de tudo isso. Bom, o que é densidade? Densidade é a quantidade. Demográfica é o quê? A quantidade de pessoas por território. Então, tem países que têm uma quantidade muito maior de pessoas do que outros. Enquanto tem países pequenos com muitas pessoas, outros países grandões como o Brasil, que não tem nem tanta gente assim, porque se a gente considerar que o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 210 milhões de habitantes não é muita gente, tudo bem? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso também. Mas antes, vamos retomar a análise de pirâmide etária. É claro que já vimos na escola, mas a gente vai retomar para eventuais dúvidas, tá? Anotem todas as dúvidas que essa semana nós temos aula online. E aí eu vou terminar de tirar todas as dúvidas e vamos corrigir as atividades, tá bom? Que eu vou pedir nesse vídeo. Reparem na área vermelha. A área vermelha é a quantidade de pessoas que nascem no país. Então, nós vamos analisar primeiro essa pirâmide da África de 2006, tudo bem? Vejam, na África, a área vermelha, eu tenho muita gente aqui. Uma quantidade enorme de pessoas nascendo, ó. Só que, ao mesmo tempo, rapidamente diminui essa quantidade, tá? Porque, olha só, essa quantidade aqui diminui, ela vai diminuindo, vai estreitando, né? O que significa que, como isso é um gráfico matemático, é um gráfico quantitativo, ou seja, ele conta quantas pessoas tem, se tá diminuindo, é porque essas pessoas foram morrendo. Então, a pirâmide etária da África mostra que a África é um país comum, perdão, é um continente, aqui não fala qual é o país, é a pirâmide etária do continente, porque não cita qual país do continente africano, né? Então, vejam, a pirâmide etária do continente africano mostra que o continente africano é um continente que tem problemas sérios, porque as pessoas, elas nascem, mas em seguida elas morrem, né? Olha só, os jovens continuam na idade de juventude, que é a parte azul, continua tendo esse declínio populacional. Então, continua tendo uma grande mortalidade. Vejam, 60 anos, eu tenho pouquíssimas pessoas que chegam à idade de 60 anos, tá vendo? Então, vamos lá. Como que a gente analisa uma pirâmide? A base da pirâmide, a base, significa a natalidade, a quantidade de pessoas que nascem nesse país, certo? O corpo da pirâmide, então a base aqui é a parte vermelha. O corpo da pirâmide, que é a parte azul, significa o quê? Os adultos dessa pirâmide, ó, de 15 anos até 60 anos, os jovens, a capacidade de mão de obra que esse país tem. E o topo da pirâmide significa os idosos, de 60 anos para cima, né? Aqui de 65 nesse caso, para cima. Ou seja, como que eu analiso, então, a economia do país só olhando aqui?
Bom, só olhando aqui, mesmo se não tivesse o nome África aqui, eu já ia saber que esse país é um país subdesenvolvido, ou seja, um país sem boas condições de vida, sem acessos, né? Porque as pessoas, elas têm filhos, mas as crianças morrem, então já não tem acesso à saúde. Depois, em sua idade adulta, essas pessoas continuam morrendo, né? Poucas vão ter acesso ao emprego, vão ter renda, porque se tivesse renda, elas teriam condições de ter uma vida melhor. E na idade da velhice, né? Os idosos não têm nenhuma qualidade de vida, por isso que nós temos tão poucos idosos aqui. Ok, galera, analisamos então uma pirâmide subdesenvolvida. Vamos para a pirâmide de um continente, né? Não vou errar de novo dessa vez. Desenvolvido. Vejam, já nascem menos pessoas, porque geralmente na Europa as mulheres elas já têm um modo de vida diferente, elas já são bastante inseridas numa sociedade urbana, onde elas têm a escolha de optar por faculdade, né, têm a escolha de optar por profissão, então automaticamente elas conseguem sincronizar a vida da escola, de estudante, de profissão, com a vida de ser mãe. Enquanto aqui, essas pessoas têm tão poucos acessos que apenas se tornam, não conseguem ter esses acessos à escola, acesso a outros meios, tudo bem? Então, a mulher escolhe ter menos filhos aqui, né? Aí, em seguida, essas crianças que nasceram, elas não morrem. Pode perceber que não diminui a quantidade de pessoas. Pelo contrário, as pessoas que nasceram nas gerações anteriores continuam vivendo. Então, ó, quem nasceu antes, quem é mais velho, continua vivo, diferente desse aqui. Então, eu tenho bastante jovens, né? Eu tenho mão de obra aqui para trabalhar. Embora isso é de 2006. Se a gente pegar uma pirâmide atual, você vai ver que isso aqui está bem mais estreito. As pessoas tiveram cada vez menos filhos e hoje eu tenho poucos jovens. Então, na Europa, hoje em dia, eu tenho falta de mão de obra. Eu tenho poucos jovens para trabalhar. E aí, olha a grande diferença da expectativa de vida entre a Europa e o continente africano, pessoal. Na Europa tem um montão de gente que vive depois dos 60 anos, até os 80 anos. Olha quantas mulheres vivem em média. Se a gente pegar uma pirâmide atual, você vai ver que isso aqui aumentou. As pessoas vivem cada vez mais na Europa, enquanto que no continente africano vivem pouquíssimo. Quase ninguém chega a 80 anos, né? Então, aqui a gente consegue perceber bem a diferença de uma pirâmide etária, né? Etária, que nos lembra a idade, né? Pirâmide de idade, é um gráfico matemático que mostra pra gente como essas pessoas vivem lá. Bom, vamos agora pensar no nosso Brasil, né? O Brasil, na década de 80, tinha um problema de mortalidade grande, ó. Nasciam bastante crianças, mas em seguida faleciam, morriam. E quando jovens, ainda continuavam morrendo, né? Só que aí, na década de 2000, o Brasil começou a ter mais acesso à saúde, a emprego, às condições, e aí a quantidade de mortalidade diminuiu. Você vê, as pessoas nascem, mas as gerações anteriores continuam vivendo e elas não morrem em seguida, após nascer, né? Mas ainda assim temos um problema, porque a gente ainda tem aqui um déficit das gerações anteriores que morriam muito. E Brasil 2020, é claro que é uma projeção, porque na época que foi feito o gráfico, não estávamos ainda em 2020, né? Então, essa projeção para o Brasil 2020 mostra que as pessoas vão ter cada vez menos filhos, mas que não tem uma alta taxa de mortalidade. O corpo da pirâmide indica que não tem mortalidade e aumenta cada vez mais a expectativa de vida do brasileiro. Tudo bem, pessoal? Claro que essa pirâmide de 2020 não foi realizada dentro de um contexto de uma pandemia mundial. Nenhuma pirâmide do mundo foi realizada dentro desse contexto e pode sofrer alterações por conta disso, né? A taxa de mortalidade provavelmente nas pirâmides vai aparecer de forma maior no ano de 2020. Bom, então já analisamos, mas só para relembrar, como que nós analisamos essa pirâmide etária? A base da pirâmide, taxa de natalidade, indica a taxa de natalidade. O corpo da pirâmide indica o crescimento vegetativo natural e a taxa de mortalidade. O que é crescimento vegetativo, galera? É o crescimento natural da sociedade, tá? O topo da pirâmide indica a expectativa de vida, ou seja, o tempo que essas pessoas vivem. Se vive bastante, é porque o país, ele dá acesso à saúde, acesso a condições de vida. Se vive pouco, é porque a economia desse país é ruim e não dá boas condições de vida. Tudo bem?
Olha só, nós temos aí na página 88 do livro essa charge, que a moça fala uma esmola pelo amor de Deus, e a mulher, com um olhar de não aprovação, lhe dá um anticoncepcional. Será que é só isso que a sociedade precisa? Né? Então, a gente precisa analisar e refletir que, na verdade, a sociedade precisa de serviços públicos, de investimento em saúde, educação, e não apenas disponibilizar anticoncepcional, né, de forma geral, tudo bem? Então, essa charge traz essa crítica. Fases da transição demográfica, galera. Transição demográfica é a transição, é a mudança que os países vão passando no decorrer dos anos. Então, no começo, a gente percebe que esse país aqui, ele tem uma alta taxa de natalidade, quer dizer que nasce um montão, ó, de zero, a taxa de natalidade dele tá aqui. Poderia estar mais baixa. Nasce um montão de gente, mas em compensação, olha o que acontece. Morre muita gente. Países que estão nessa faixa são países muito pobres, onde nasce não tem um controle de natalidade nenhum, mas tem uma alta taxa de mortalidade, tem epidemias, como por exemplo, países do continente africano. Depois tem países que conseguem superar essa fase e passam a controlar aqui, ó, a taxa de mortalidade, diminui a taxa de mortalidade, então, a taxa de mortalidade e taxa de natalidade, nasce e morre. Ó, crescimento vegetativo é essa sobra aqui meio cor-de-rosa, né? Então, eu tenho poucas pessoas porque a maioria morreu. Na segunda fase, são países que já controlam a sua taxa de mortalidade. As pessoas já passam a ter acesso a vacinas, acesso a tratamento médico, mas ainda são pessoas que têm muita natalidade e acabam não conseguindo controlar esse alto índice de natalidade. E aí eu já tenho bastante gente nesse país, tá vendo? Na segunda fase aqui, eu tenho um controle das duas etapas. Eu controlo a mortalidade, não morre tanta gente no meu país, e eu controlo a natalidade. O Brasil tá nessa fase, tá, galera? E na fase dos países desenvolvidos, controla a mortalidade, mas também as pessoas diminuem muito a quantidade de filhos, fazendo com que tenha poucas pessoas nesse país. Isso são as fases que todos os países passam de transição demográfica. Bom, para terminar, vamos revisitar, né, rever os conceitos de populoso e povoado, tudo bem? Populoso é sempre a quantidade total de habitantes por território. Exemplo, o Brasil tem em média 210 milhões de habitantes, é bastante populoso, né? 210 milhões de pessoas é bastante gente, tudo bem? Só que quando eu pego esses 210 milhões de pessoas e eu divido por 8,5 quilômetros quadrados, eu não tenho muita gente no Brasil. Por km, eu tenho só 24 pessoas. Então, o Brasil, ele é muito populoso, ou seja, tem bastante gente no total, mas quando eu pego essas pessoas e divido pelo território, ele não é muito povoado. Então, populoso é o total de pessoas. E o conceito de povoado é quando eu divido essa quantidade de pessoas pelo território. O país mais povoado, mais populoso e povoado do mundo hoje é a China, mas em breve a Índia vai ultrapassar a China nesse conceito, tá? Vamos lá. Atividade. Quais foram as consequências do controle de natalidade na China? Já que falamos da China, eu me lembro que no começo do ano a gente falou bastante da China e sobre tudo o que aconteceu na China, o controle de natalidade, a política do filho único. E aí você vai falar para mim quais foram as consequências dessa política do filho único, o que aconteceu com a China hoje, tá? Uma pirâmide etária com base larga indica o quê, galera? Acabamos de estudar, né? Como é uma pirâmide de um país subdesenvolvido? Tem base larga, tem base estreita, tem o corpo estreito, largo, e aí você vai me dizer. Uma pirâmide etária com corpo estreito indica que... Nós vamos falar sobre isso. E a segunda fase do gráfico de uma transição demográfica indica que é um país desenvolvido ou subdesenvolvido? Volta lá na explicação para você lembrar, tudo bem? Bom, gente, é isso aí. Haverá uma atividade avaliativa referente a essa unidade, que será informada e postada no decorrer dessa semana. Você fala, mas eu já fiz a atividade avaliativa dessa unidade. Sim, fizemos. Porém, nós precisamos fazer novamente, porque alguns alunos precisam realizar uma recuperação. Então, eu vou passar essa atividade para toda a sala, para a gente relembrar esse conceito, tá bom? É isso aí, galera. Fiquem bem, até a próxima.